Boa noite a todos e todas, professor Elias Batista Nogueira, hoje gravando mais um conteúdo para o meu canal do YouTube que eu repaginei. Como vocês sabem, é o canal que eu peguei do meu filho, ele usava para os jogos dele, e agora eu estou usando para gravar um conteúdo, tá? Respondendo a uma pergunta que estava aqui atrás para mim agora há pouco, sou do estado do Rio de Janeiro, tá bom? Eu sou formado em marketing, lá atrás, 2014. Eu tive uma gráfica e o colega perguntou porque ele lembra de mim trabalhando na área de gráfica. Sim, eu trabalhei na área de gráfica. Eu trabalhei na área de criação e trabalhei na área de venda. Meu forte mesmo sempre foi venda. Eu era vendedor gráfico. Mas aí eu tinha um amigo que ele atuava na área de criação, que foi quem me introduziu no meio gráfico. E com esse amigo eu tive vários projetos legais na área de gráfica. Eu estava falando agora na minha aula aqui de PGR. Eu nem falei muito, porque o conteúdo PGR, ele é um conteúdo oficial. Oficial por quê? Assim, as minhas informações que eu baseei, olha só, o olho ficou legal, né? São informações de sites oficiais. Eu sou formado em segurança do trabalho, sou técnico de segurança. E dentro das informações atualizadas, a gente tem aqui a PGR, que é uma execução da empresa dentro da questão que até está alterada agora referente aos riscos ocupacionais. Então, dentro disso, nós temos aqui o programa de gerenciamento de riscos. Esse é o significado de PGR, não está nem aqui no papel, na verdade, mas é uma informação comum onde a gente tem aí as etapas que tem que ser seguidas. Essa implementação ela veio justamente para que, segundo a norma regulamentadora número 1, nós tivéssemos então a oportunidade de se adequar às exigências governamentais dentro desse sentido. O pessoal que trabalha mais diretamente com isso consegue enxergar as exigências documentais para esse fim. A exigência de documento e de ações. E aí a gente consegue entender o seguinte: eu já ouvi alguns profissionais dizerem, profissionais até atuantes, o PPRA melhorado. Não é. Infelizmente não é. É justamente isso que a lei ela vem adequando até dentro da questão em que os trabalhadores aí da CLT, eles têm que providenciar essa elaboração de acordo com o que a lei está exigindo. Então, assim, teve um monte de gente que já tentou assumir esse serviço, como, por exemplo, os contadores, mas aí a coisa ficou um pouquinho mais estreita. Por quê? Porque tem que ter os riscos, a classificação do risco. Então, assim, exige-se um trabalho bem mais elaborado,
muito mais elaborado. Onde, por exemplo, para se ficar dispensado desse documento, inclusive tem que se notificar essa dispensa. Então a gente vê que ficou uma situação bem mais acentuada, onde, por exemplo, envolvem os profissionais de SST, profissional de saúde e segurança do trabalho. E a gente consegue elencar uma enorme quantidade de informações, e dentro dessa enorme quantidade de informações, também uma enorme necessidade de conhecimento, tanto do lado documental, que é onde nós temos que elaborar os documentos exigidos pela PGR, e aí demanda-se de um trabalho bem mais aprofundado nesse sentido. E nisso eu estou falando da questão de documentação. E depois da questão de documentação, nós ainda temos a questão dos serviços que são apresentados. E aí eu vou falar de uma coisa que está polemizando hoje, que são as mudanças nas várias NRs. As NRs, elas estão com novas exigências, então você tem que sentar lá e você tem que ler NR1, você tem que ler a mudança na NR7, você tem que ler a mudança na NR17, você tem que ler as mudanças da NR23, são 33 NRs totalmente modificadas. E aí de repente você pega uma consultoria ou um profissional que ele não se atualiza, porque é importante essa atualização, é importante você entender que se você não estiver atualizado, você não vai conseguir elaborar um documento de acordo com as exigências. Esse talvez seja o maior desafio da nossa profissão hoje, digo da nossa profissão, dos profissionais envolvidos em SST, Saúde e Segurança do Trabalho, porque a gente começa a se preocupar. Sei que quando eu comecei a abrir aqui, você falou assim, vai falar das normas, ele vai falar... Não vou falar da norma da NR1, porque o padrão a ser seguido é o mesmo. Todo profissional ele tem que seguir as exigências da norma. Mas a questão maior é a atualização. Por exemplo, tem profissionais aí que são... eu sou da década de 70. Eu sou profissional da década de 70. Eu sou nascido na década de 70. Mas de 2012... Não, um pouquinho antes, 2010, para hoje mudou muita coisa. E aí a gente vem se atualizando, e eu vim de um trabalho de auxiliar a segurança do trabalho. Fazer curso técnico de segurança do trabalho quando eu era novo, era difícil. Era trabalhoso, era dificultoso. E dentro das dificuldades de fazer o curso de segurança do trabalho, nós tínhamos também questões de horário, porque a maioria dos senhores que iriam fazer curso não tinha flexibilidade de horário, dificuldade financeira. Isso aí, para mim, foi um tabu. Eu, para fazer curso técnico de segurança do trabalho na época, tive que fazer um planejamento financeiro. E eu consegui fazer graças a guerra da pandemia. A pandemia foi
um momento em que parou para muita gente, o vídeo está ficando longo e eu consegui avançar. Então, para concluir aqui, eu falei pouco de PGR, mas no treinamento você vai ter muita informação sobre isso. E eu quero concluir dizendo que eu usei como informação os sites oficiais, porque esses são os que valem e é dentro dessas regras que vocês serão cobrados na elaboração dos documentos. Então, eu vou elaborar, vou copiar. Não, você pode pegar as informações nos sites oficiais, tá? Eu mandei a descrição no grupo. Quem for ver no YouTube que não for do grupo, eu vou estar indicando para você os sites oficiais. Você pega as informações lá e você trabalha com as informações oficiais. É bem mais seguro do que de repente cata no blog, cata um exemplo aqui, cata um modelo ali, aí pega o modelo, trabalha em cima do modelo e trabalha errado. O ideal é você trabalhar em cima do oficial, que você trabalha certinho. É isso aí. Muito obrigado por você me ouvir mais um pouquinho, por eu poder compartilhar um pouquinho do que eu aprendo com você, pessoal que vem no treinamento. Beleza? Muito obrigado pela confiança. Estamos juntos. Trabalho não para. Até o próximo.